Bom dia, pessoal. Vamos combinar, assim, qualidade de software produzida ainda é muito ruim, né? Assim, overall, se a gente pegar o resultado da indústria de software é terrível, né? E aí pega os indicadores lá do Chaos Report, que fala que só 1/3 dos projetos são bem-sucedidos, aquela coisa toda. Agora, imagina, por muito tempo... Isso quer dizer que... Imagina se a gente pegasse aquele indicador e colocasse mais coisas ali. Imagina se a gente colocasse, por exemplo, o índice de felicidade das pessoas que estão trabalhando nos projetos. Ou se a gente pegasse e colocasse também o índice de felicidade das pessoas, da família das pessoas que estão trabalhando naqueles projetos. Ou se a gente pegasse o índice de felicidade dos usuários daquele projeto e aí sim gerasse o nível de sucesso dos projetos. O que vocês acham que ia acontecer? Terrível, né? É terrível, assim... Cara, tudo isso aqui é muito legal, assim, essa galera toda reunida, discutindo. Aí eu palestrei agora no Brasil, no Agile Trends. Você vê esse movimento para a indústria do... Alguns aqui programam Java. Mas ainda é muito pouco, sabe? É muito pouco. O número de projetos bem-sucedidos, porque tem um super-herói lá, o cara com tesão de fazer um negócio diferente, ainda é muito pequeno, é muito pouco. Então, assim, essa galera que está aqui, a gente tem que assumir o nosso papel de agente de mudança, sabe? Dentro das organizações. Porque se a gente não fizer esse papel, o cenário vai continuar o mesmo. Eu visito umas 60 empresas por ano, mais ou menos, para discutir sobre o ciclo de vida de desenvolvimento de software, cara. E aí é muito engraçado que todo mundo que eu vou conversar, assim, continuous delivery nunca é para ele, sabe? Sempre o ambiente, assim, é muito comum ouvir, não, mas é porque o meu ambiente aqui é complexo. Sabe? O ambiente dos caras é sempre mais complexo que o dos outros. E aí você começa a ouvir, tipo, não, porque é muito caro investir em ferramentas, thread, até o download terminar. E tudo mais. Mas o que esses caras não sabem é que é muito mais não investir. A vontade que me dá, cara, é de... Sabe aquela o impostômetro que tem lá na Avenida Paulista, tal, que vai contando ali, cada dos impostos ele vai incrementando. Eu queria que tivesse tipo um bagulho, tipo... Mas que a gente tem uma thread só. Metrô. Alguma coisa... O lado asfalto de comunicação, aquele tanto de hora... A gente só tem coisa manual que poderia estar sendo automatizada, tudo isso virando dinheiro ali, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Certamente ia mostrar assim, uma indústria... milionária. Eu vim aqui, cara, que é pra mostrar que tá cheio de nerd aqui hoje, né? Assim, eu acho que é a maior concentração de nerd por metro quadrado do Brasil hoje, talvez. Mas eu vim aqui falar, cara, que continuous delivery não é uma coisa de nerd, assim. A gente não tá falando, como é que a gente vai fazer Canary Release ou Blue Green Release, ou como é que a gente vai definir as políticas de integração contínua. Assim, eu vou falar disso também, mas esse não é o ponto, assim. Eu vim falar, cara, que o livro tem a ver de maneira assíncrona. Para todo mundo, sabe? Para o cara que está utilizando, para o cara que está desenvolvendo, para a cadeia como um todo, sabe? Tem a ver com fazer pessoas felizes. É isso que tem, assim, se a gente abstrair, é isso que tem a ver isso aqui. É disso que eu vim falar. Então, assim, eu vim falar, cara, continuous delivery é para você. Você tem lá. Delivery é para o seu projeto, sabe? E que tem um tempo entre a causa e o efeito. Então, do momento que você despertar para isso, vai ter um tempo até você ir atingir um estado de entrega contínua de software de valor. Você tem um, sabe? Beleza. Eu vim contar um negócio que é dos... Porque, assim, quando a gente fala de continuous delivery, parece um mundo tão distante, parece um negócio quase utópico. E aí eu vim tentar construir algo do zero, assim. Eu não tenho nada, eu vou sair do zero e eu vou chegar ao continuous delivery. Eu vou contar a história de um time que fez isso. De pessoas reais. Se tiver alguém dessas fotos que vai aparecer aí, me falem. Um time de pessoas reais, assim, seres humanos, normais, não é nenhum super-herói, são só pessoas que... Daqui a pouco você tá na coluna 100, né? Que foram lá e fizeram. Então, times comuns, como esses aí, ó, com pessoas que estão de fazer algo legal, algo bacana e diferente. Então, eu vou contar a história desse time. Um time que saiu do zero, e aí eles tinham um projeto para fazer. E aí a primeira coisa que eles tiveram que fazer é definir, qual que é a nossa plataforma de ALM? A ALM é Application Lifecycle Management. Quais são
a plataforma, o conjunto de ferramentas que vai compor uma plataforma que vai nos ajudar a gerir o ciclo de vida da aplicação. Qual que vai ser meu repositório? Vou utilizar TFS, SVN, Git, vou usar Mercúrio. O que eu vou utilizar para fazer bug tracking? O que eu vou utilizar de ferramenta de integração contínua? O que eu vou usar de ferramenta de teste? Enfim, eles definiram qual era o subset de ferramentas que eles iam trabalhar, que eles iam utilizar para apoiar o E eles pegaram o código-fonte da aplicação deles e estruturaram nesse repositório aqui, e então começaram a trabalhar fazendo check-in, check-out, né? Então esse aqui a gente vai passar ali do 1 ao 5, que é do 0 ao Continuous Delivery. Então isso aqui falando de disciplinas de SC. Isso aqui de fontes e tudo mais. Na parte de metodologia, esses caras estavam rodando Extreme Go Horse. Né? Tipo assim, não tinha nenhum processo, nada que definia qual era o fluxo de trabalho, qual era os, processos, metodologias, quais as cerimônias que tinham que atender, etc. Os caras simplesmente tinham um objetivo e eles, de forma meio caótica, trabalhavam para chegar naquele objetivo. Às vezes dava certo, às vezes não. Na parte de build, de automação, build, operation, deploy, aqui vai estar sempre, vai estar sempre mais ou menos a disciplina ou o contexto do que a gente está falando. A parte de build era toda maneira. Gerava lá na ferramenta dele, lá na IDE, ele gerava o build da aplicação dele. E a parte de deploy dessa aplicação, pegar esse binário novo e colocar em produção, isso era um trabalho altamente Promises. Porra, hoje é dia. Já? Isso aqui. Esse carinha aqui eu acho que... É o dia que o cara liga... Ninguém aqui já vai falar Functional React Programming. Alguém, né? Não, que hoje é o dia... Não, o dia que vai dar merda. Então, é altamente manual. Garantia, a parte de qualidade, lá garantia sou eu, né? Mesmo o cara que codifica é o cara que testa, e ele testa só o cenário feliz e aquela coisa toda, e o usuário é um pouco do tester também, né? O cara vai pegando os bugs, reportando, a gente divide, todo mundo é uma família e vai dividindo, né? Na parte de... acho que eu pulei um ponto. Não, é isso mesmo. Aí os caras rodaram um tempo nisso aqui e rodaram um tempo nesse período e foram para o segundo nível de... A linguagem. Eles passaram a definir estratégia de brands. Porque lá atrás os caras só tinham a baseline para trabalhar. E deu pau pra caralho, porque os caras fechavam a versão 2.0, colocavam no ar, continuavam trabalhando na 2.1, aí o nego achava bug em produção, reportava, aí ele corrigia e publicava, só que eu já tinha evoluído o código dele, levava mais problema pra produção, e aí era um Deus nos acuda. Então eles definiram esse brand. Tem várias ele te retorna que eles definiram. Tá? E aí... Então eles iam fechando os brands por release. E aí definiram também políticas de check-in, porque nesse momento o repositório já salvou eles tanto. Ou não. Fez merda, porra, voltou, não tem a versão antiga lá no repositório, ufa. Então os caras perceberam que o repositório deles era a cesta de ovos dele, que o cara tinha que cuidar muito daquilo. Então, os caras começaram a definir política para deixar o código entrar. Que é política de check-in. Na hora que o cara vai fazer o check-in, ele passa por algumas políticas para ver se o código dele pode ou não ir para o repositório. Então, por exemplo, eles colocaram de análise tática de código. O time definiu lá algumas políticas de codificação do time. Um método não pode ter mais de 15 linhas, toda variável privada tem que ser declarada com letra minúscula. Sei lá, definiram algumas políticas de codificação e na hora de fazer o check-in, rodava a análise tática de código e via se aquilo estava sendo furado ou não. Code metrics, algumas métricas tipo como é que está a complexidade ciclomática, como é que está o número de linhas, profundidade de herança, não sei o que, os caras também estão avaliando. Como é que estava o quão caro ou barato estava manter aquele código que tinha acabado de ser escrito. Estabelecer políticas de rastreabilidade, então na hora que o cara fazer check-in, ele tinha que amarrar qual que era o item, o ticket, a demanda, o work item que tinha demandado aquela produção e ele tinha que comentar o check-in dele. Sem isso, ele não conseguia colocar código dele no repositório. Já deu uma evolução, né? Na parte de metodologia, os caras começaram a vir, tá falando, então agilidade, Scrum, modinha do Scrum, vamos rodar Scrum e começaram a rodar Scrum. E claro, tiveram todas as dificuldades de todo mundo que começa a praticar agilidade, as quebras de paradigma, todas aquelas coisas, mas eles começaram a rodar, né? Na parte de build, eles cansaram daquele negócio, sabe, que só dá para gerar a versão na máquina do João? Sabe aquele negócio assim? Porque é só lá que tem todas as referências, dependências, não sei o que, se gera na máquina do João, dá pau, a versão vai toda bugada pro ar. Então, os caras cansaram disso, porque o João saiu de férias e fudeu o time todo.
E aí os caras definiram, então, um servidor de build. Porque lá no servidor de build era o lugar oficial de gerar versão, referência, dependência, e tudo bonito. Apertou um botão gerado lá sempre, qualquer hora, todo mundo pode tirar férias, ficar doente, tudo mais. Então definiram um servidor de build. Mas o gatilho ainda era manual, e o que eles fizeram? A gente vai usar lá um build noturno. Então, todo dia de noite, 3 horas da manhã, a aplicação era buildada e gerava o build da aplicação. Ou não, né? Às vezes tem um quebra o build, vai embora pra casa, aquela coisa toda, né? Cara, na parte de qualidade, eles começaram a descobrir que existem métricas para tratar a qualidade, para interpretar a qualidade. Qual que é o meu nível de cobertura por teste automatizado? E aí, quando eles fizeram isso, eles viram que era 0%. Isso doeu. Aí eles começaram a ver análise estática de conhece a função ciclomática, profundidade, né? Acoplamento de classe, e aí os caras começaram a descobrir isso e ler isso. E isso um pouco começou a direcionar o trabalho deles. E aí, nesse momento, quando doeu ali que eles viram que era 0, eles começaram a escrever Aí eu dou E aí eles definiram a primeira meta, porque era 0, eles falaram assim, vamos chegar a 30%? Então a 50%, então a 70%. Então a primeira meta deles aqui foi de 30%. E aí eles começaram também a criar plano e caso de teste funcional, que era para cobrir os principais cenários de negócio da aplicação. Porque, assim, o negócio foi para o ar, deu pau no cenário feliz, o cara apertou um botão, deu puff, e aí, porra, cagaram na cabeça do cara, e aí eles, não, porra, não tá certo, a gente, um negócio pro ar, imagina, é um comércio eletrônico, eu vou fazer check-out, produto dá pau. É o cenário feliz, não é possível isso acontecer. Então os caras criaram um conjunto de casos de teste que cobria os principais cenários da aplicação. E começaram a trabalhar. Na parte de integração contínua, os caras tomaram muito de Big Integration. Os caras, porra, eram pessoas diferentes trabalhando, às vezes até equipes diferentes trabalhando, e chegava a hora de fechar a versão, tinha que fazer o merge. O famoso dia de integrar, que é o outro dia que o cara não vai para casa também. É onde que dá pau em tudo, o nego perde código, vai fazer merge, faz merge errado, aí coloca a culpa na ferramenta, fala que a ferramenta fez ele perder código, aquela coisa toda. Todo mundo que já deve ter passado por isso. E aí eles definiram que todo mundo, então, vai commitar no baseline todo dia. Porque se alguma coisa dói, faça isso frequentemente, né? Traz a dor para frente, porque aí você se preocupa com ela e aí você vai fazer pequenos ajustes todo dia, ao invés de pegar e ter que fazer um grande merge no final de um período, né? Esse negócio de bring the pain forward, imagina que você está indo para casa da sua sogra. E aí tem um tal no caminho lá. Você vai na casa da sua sogra uma vez por mês. Aquele buraco vai te incomodar no caminho lá? Você vai olhar assim, porra, aquele buraco. Ah, tá, aquele buraco. Aí no mês que vem, aquele buraco. Agora imagina que tem uma porra do buraco no caminho da sua casa. Passa todo dia e cai pro seu todo dia. Aí sim você vai dar um jeito de ligar lá e falar, meu, conserta essa porra porque eu tô sofrendo todo dia. E é isso que tem que fazer, é sofrer todo dia pra... Essa aqui é a... Na parte de metodologia, quando eles rodaram todo esse tempo aqui, os caras começaram a rodar um processo ágil bem fluido. Os caras pegaram a manha de fazer o negócio, sabe? Pegaram a disciplina, pegaram a manha, todo mundo que tinha que quebrar o paradigma já quebrou, o negócio estava fluindo. Só que nesse nível de eles perceberam... eu não estou carregando além. Realmente. Que, porra, eles perceberam que eles estavam inserindo um sistema complexo. E não só um sistema complexo e adaptativo. Era algo complexo e que ia se adaptar ao tempo, e ele estava sempre em transformação. E ele percebeu que o buraco era muito mais embaixo, que não tinha a ver mais com a fantasia de seguir o Scrum Guide mais. Sabe? Que o buraco era realmente mais embaixo. Então eles descobriram, cara, que, porra, tem um problema aqui, esse problema tem múltiplas causas. Você não tem como rastrear de forma linear causa e problema, porque é um problema com múltiplas causas. E tem efeitos opostos também. Então, porra, tá com um problema aqui, eu conserto esse problema e quebra outra coisa lá do outro lado. Então, se eu fizesse isso da maneira... Estou falando de pessoas, de relação, de time, de produzir software. Não tem a ver só com escrever código. E aí que existia também um negócio que era um atraso entre a causa e o efeito. Você nunca sabia o que você estava tratando e quando que aquilo tinha acontecido. Porque não é causa e efeito. É causa, reticências, efeito. E aí hoje você está tratando que você não sabe qual foi a causa e de quando foi a causa. E aí os caras passaram a ter um pensamento muito mais estatístico e probabilístico do que determinístico.
Então aqui eles começaram a entrar no mundo do pensamento complexo, complexidade organizacional, sistemas complexos, etc. e tal. Que é um mundo muito provocante de ler aí, que vai para física, para biologia, etc. Aí, cara, na parte de automação de build, eles trocaram o gatilho lá de build noturno e agora o gatilho do build é a integração contínua. Então agora, faz check-in, roda, schedula um build, roda, compila o roda até não sei o que, esse quebrou, não. Deu check-in, para cada check-in que dá. Então, a log lá no... da automação de build é a integração contínua. Eu digo. Na digo que... verdade, como os caras descobriram aqui um período lá, então, eles começaram a fazer uma avaliação contínua dessas métricas. eu vou executar. Como é que está o índice de manutenção do código? O quão caro está manter esse código? Caro ou barato? Como é que está o nível de cobertura de cache? A gente está atingindo as metas que a gente definiu. A gente atingiu os 30%, atingiu os 50%, que era a próxima meta. Por exemplo. E aí, como eles começaram a escrever casos de teste, sabe o que é caso de teste? É um... Inject aqui. Fala assim, Tá? 2, Beleza? 3, clique no botão, passo 4, o quê? Resultado esperado, tal. Né? Caso de teste. Aí, aqui, só que como os caras começaram a cobrir lá os cenários, porra, aí vamos fazer um caso de teste pro CRUD e tal. Opa, então tem um caso de teste para inserir, para excluir, para alterar, para pesquisar. Aí começou a brotar caso de teste. E quando eles viram, eles estavam com 300 casos de teste aqui. E aí, na hora de fazer, porra, eu vou colocar uma versão na rua, ficou muito caro para rodar os 300 casos de teste. Imagina, haja braço para rodar 300 casos de teste. Aí o que eles definiram era, porra, precisamos automatizar essa porra. Aí acharam uma engine de teste de interface e começaram, para cada teste daquele, automatizar o teste. Então, no contexto do build, quando eu mandava build, além de compilar meu código, rodar os testes unitários, não sei o quê, ele pegava a minha aplicação e de forma automática, um robozinho, uma engine, ia lá, abria o browser, editava, clicava, não sei o quê, validava, passou, botava, clicava, ele fazia isso as 300 vezes. E de manhã, quando eu chegava, ele me falava, olha, dos seus 300 testes, esses 5 aqui falharam. Né? Porque alguém lá, um exército de gente, né, igual macaco, rodando. Quanto? Teste manual. Não é que teste manual não é importante. Teste manual é importante quando ele usa o potencial humano. Tipo assim, macaco, cara, coloca a ferramenta para fazer. Ele vai dizer se o label virou registro aqui para vocês. Ferrar, né? Deixa uma ferramenta fazer. Teste manual é importante para quando eu vou fazer teste exploratório. Para hackear os... Que coisa que o meu robozinho não vai fazer. Eu vou pensar... Da barrinha. Pode explorar esse sistema. Então eu vou fazer teste exploratório. Eu não tenho um cenário. Eu vou navegar minha aplicação de forma... Um exemplo. Tentando hackear minha aplicação para entender os hacks dela. E vou mostrar. Na hora que eu... Então eu crio o teste de macaco lá de forma automatizada. Tá? Um get. Na parte... Beleza, já passaram para o próximo nível. Esses caras estão correndo rápido. Isso. Não. Isso. Então na parte lá, estamos no nível 400 agora. Os caras, fontes, já não era problema para eles. Eles já estavam dominando aquilo, eles já tinham uma gestão bem madura e eles pararam de discutir. Saiu da pauta, porque já entrou no fluxo. Na parte de metodologia, cara, esses caras descobriram então o Kanban. Porque eles começaram a pensar em sistemas complexos, aí eles chegaram no Kanban. E eles descobriram que eles precisavam fazer muito mais gestão de throughput e lead time do que gestão de ocupação. Throughput, mas eles entenderam, cara, o time é um sistema. Como tudo, né? A gente tá. Tudo que a gente vida é um sistema. E eles eram um sistema, aquele time era um sistema. Então, eles entenderam assim, qual é, desde o momento que um ticket entra no meu sistema até a hora que ele sai, a minha capacidade de botar ticket para fora. Esse é o throughput. O lead time é quanto tempo esse ticket fica dentro dessa máquina. E aí eles começaram a rodar, e aí eles começaram a poder afirmar com 90% de certeza que um ticket, eu tenho capacidade de throughput de tanto, e um ticket fica dentro da minha máquina tanto. Então, assim, para cada ticket desse tipo aqui, ele vai ficar dentro desse...
Uma vez que eu abri um ticket, entre 4 e 6 dias ele está em produção. Por conta da medição aqui. Os caras entenderam que existia uma cadeia de valor. Então eu pego o requisito, eu discuto o requisito, aprovo o requisito, codifico o requisito, testo, publico, Existe uma cadeia de valor. E aí os caras descobriram que o quanto que eu posso paralelizar de trabalho aqui. Eles perceberam que quanto mais paralelizava, menor era o throughput e maior era o lead time, efeito sistêmico. Aí os caras começaram a fazer o quê? Limitar o trabalho em progresso, colocar os WIP limits do Kanban nas etapas da cadeia de valor. Então eles descobriram que quanto mais eles limitavam a quantidade de trabalho em progresso paralelo, eles aumentavam o throughput e diminuíam o lead time. Porque antes eu paralelizava, Reagindo. barrigada, aí eu não entregava nada, não entregava nada, eu entregava uma bomba. Eu não entregava nada, de repente uma bomba. E aí, quando foi paralelizando, eles foram simplesmente, Por exemplo, fazendo uma... tema. Então, um pouquinho e continuamente. Então, os caras estabeleceram um fluxo contínuo. Eles ligaram a torneira, agora é torneira descendo. Não é mais balde, percebe? Demora um tempo e cai um balde. Agora é um fluxo contínuo. E eles pararam de fazer gestão de ocupação, porque o mindset 1.0 ainda é de fazer gestão de ocupação, não é? Quantos na empresa de vocês aí estão preocupados se está todo mundo 100% alocado? Se está 100% ocupado, você está 100%, né? E isso é péssimo. Você pode fazer mil... Você faz que BH tá uma coisa que pior que São... Fica um pouco difícil. De ocupação da via, isso é bom? Não, mas aí eu estou ocupando, estou fazendo uma ótima utilização do recurso via, porque ele está sempre ocupado. Né? Empresas que tem pessoas só para garantir que todo mundo esteja abaixo de 80% de ocupação. Porque quando o cara chega a 100% de ocupação, você deteriora tudo, assim, o cara vira, assim, o cara passa a fazer task, sabe? Ele joga toda a atividade, ele joga todo o tesão, joga fora tudo, e ele vira um operador, sabe? E aí eles passaram a utilizar conceitos mais avançados. Eles começaram a descobrir coisas novas. Por exemplo, os caras começaram a tratar qual é a liquidez do time deles. Caraca, a liquidez é um negócio lá do sistema financeiro, não? Não, existe liquidez aqui. O que é liquidez? Porra, se eu tenho um tipo de atividade, se eu tenho pessoas com perfil para fazer aquele tipo de atividade, eu tenho alta liquidez. Liquidez de atividade para pessoa. Se eu tenho atividade, sei lá, eu tenho atividades de arquitetura e eu tenho um time de 10 pessoas e eu só tenho uma pessoa com perfil de arquiteto, eu tenho baixa liquidez, porque eu vou acumular demanda e eu não tenho pessoas para fazer match rápido. Demanda pessoa, demanda pessoa, demanda pessoa. Por isso eles começaram a fazer com que esse time se transformasse num time multifuncional. Então eu tenho atividade de teste, todo mundo testa. Tem atividade de arquitetura, todo mundo arquiteto. Tem atividade de banco, todo mundo mete a mão no banco. Tem atividade de deploy, todo mundo faz deploy. É isso a liquidez do time, que aumentou o throughput, diminuiu o lead time. Eles começaram a perceber onde estava o gargalo deles. E aí começaram a tratar. Na hora que eles começaram a medir, eles começaram a perceber, com aquele gráfico de fluxo acumulativo, onde que estava dando as barrigadas no trabalho. E aí eles começaram a fazer ajustes cirúrgicos e contínuos para destravar aquele gargalo, deixar correr. Aí uma coisa importante pra caralho, que eles perceberam que tinha que parar de trabalhar com um sistema empurrado e passar a trabalhar com um sistema empurrado. Porque os caras estavam infelizes, os caras estavam trabalhando 14 horas por dia, 16 horas por dia, de segunda a sexta. Torna void. Antes a gente... Então, o que é um sistema retorna um tipo T. Agora está todo mundo aqui trabalhando. Tipo T. Não importa qual a sua capacidade de vazão. Esse cara aqui... Você tem que atender a demanda de negócio. Tá chegando demanda de negócio e o nego vai chuchando você. Vai chuchando, vai chuchando. E você vai tropeçando e vai tropeçando e vai... E aí gera um efeito sistêmico negativo. É sério? Gera um sistema negativo aqui, porque... começa a cair toda a qualidade, toda a entrega, não sei o quê, e os caras começaram então a passar de sistema puxado. O que é o sistema puxado? Eu sei qual é a capacidade, o limite de trabalho em progresso em cada etapa do ciclo. Então, assim, imagina que no meu ciclo de desenvolvimento, eu tenho, sei lá, o meu time tem pode ter 3 itens paralelos.
não pode entrar mais nada, meu. Eu tô no meu limite. Ah, acabei um item, passei para a etapa da frente, opa, abriu um slot aqui, então eu vou lá e puxo um trabalho para esse slot. Então o time só trabalha na capacidade que ele tem de entrega. E outras coisas, como classe de serviço, eu não vou entrar em todos aqui, porque senão a gente vai fugir aqui. E aí, cara, esses caras já estavam fazendo um trabalho fodido, excepcional, tava todo mundo feliz, dando valor pra cacete. E aí os caras perceberam que as pessoas estavam no centro. Não era mais as ferramentas, não era mais o negócio. Porque se os caras não estivessem fazendo esse trabalho tão maravilhoso, o negócio não estava sendo bem sucedido. Então as pessoas entraram em voga ali, todo mundo preocupando com as pessoas. Porra, será que esses caras estão felizes? Porra, será que esses caras estão desenvolvendo as competências? Porra, será que esses caras estão energizados? E eles começaram, eles descobriram o Management 3.0. Que é uma terceira linha de pensamento de gestão de pessoas. A primeira linha, lá, a linha fordista, né, a gestão com linha fordista. O pattern Aí depois tem uma linha 2.0 lá que eles trouxeram lá o chegando pro garçom e falando, aqui, me viu, refrigerante. umas coisas assim que eram uma coisa aplicada, e aí veio a gestão 3.0 que quer Quando você faz paradigmas de gestão que a gente conhece até hoje. Quer dizer, não é que a gente conhece até hoje, é que esse modelo mental 1.0 que a gente pensa nos malucos a seguir. Então eles começam como é que eu energizo pessoas? Como é que eu emprego essas pessoas? Restrições ao invés de ditar regras. Como é que eu desenvolvo as competências? Como é que eu faço esse time crescer? Como é que eu gero melhoria? Você tá reagindo ao chegando lá. As coisas você falando. Build, os caras começaram a fazer continuous deployment. O que é o continuous deployment? O cara fez o check-in, desquedulou o build, gerou a integração contínua, aquela coisa toda, e o final desse processo culminava num deploy daquela versão do software para um ambiente de homologação, para um ambiente qualquer que não fosse produção. Então, homologação, check-in e homologação. E isso reduziu o gap entre uma coisa que está pronta na máquina do desenvolvedor e pode usar, na hora que o cara deu o check-in, está disponível para alguém usar. Exemplificar. Gerir os testes no momento lá do build. Então, schedulava um build, ele começava a testar, fazia o deploy na máquina de homologação. Os casos de teste 1300, né? Isso para garantir que o build deu certo, dentro do contexto do build, apoiado por ferramenta e processo. Tudo automático. E aí, já que eles já estavam com o canal, o backbone, os caras já implementaram a tecnologia para fazer deploy no ambiente, então, só para mudar de homologação. 1, 2, 3, 4. Então, os caras começaram a fazer um one-click deploy para produção. Então, beleza, check-in, homologação, opa, é dia de publicação em produção, pá, apertava um botão, F5, opa, vamos embora para casa. Tava tudo lá. O cara não precisava mais ficar lá. Na parte de qualidade, os caras começaram a estabelecer fluxos contínuos de feedback. Ter ciclos curtos de feedback. Então, porra, fazendo TDD, eu tenho feedback em segundos. Fazendo perto do mim, eu tenho minutos. Fazendo code review, eu tenho feedback em horas. Tenho feedback para o usuário dentro do ciclo de desenvolvimento, eu tenho feedback em dias. Então, como é que eu posso reduzir o meu ciclo de feedback para entregar mais valor? E aí eles começaram também a fazer que eu faço aqui, ó. Eles estavam com essa massa de teste tão grande, começaram a perceber, olha, se alguma coisa acontecer aqui, se eu mexer aqui, eu posso quebrar lá e lá. Então eles começaram a olhar, fazer análise de impacto e com isso fazer entrega mais robusta em produção. Uma carne nova. Aqui no nível 5 é onde realmente eles vão chegar no continuous delivery. Porque aqui eles tiram a política de branch agora mudou. A política de branch agora é no branch. Então, porra, pera aí, ano passo atrás, não existe mais estruturas de branches. Agora só existe o baseline, só o branch main. E todo mundo faz check-in no main. E aí, cara, a gente está acostumado hoje, nosso modelo mental leva a gente a pensar que a gente precisa... Todo mundo sabe que a gente precisa fazer segregação. E hoje a gente faz segregação por ambiente. Quem pode ver o quê? Quem pode ver o quê? Então quem pode acessar o que está no... Quem pode acessar funcionalidades que estão sendo desenvolvidas no ambiente de desenvolvimento é o desenvolvedor. Quem pode acessar... Quem pode acessar... coisas de teste é no ambiente de homologação e no ambiente de produção. Eles mudaram isso, eles pararam de segregar por ambiente e passaram a fazer a segregação no código, com esse negócio aqui que chama Future Flags. Então imagina que eu crio uma funcionalidade nova no meu código e na minha aplicação, na hora que eu dei check-in, esse negócio vai para produção, só que fazer deploy em produção é diferente de lançar a versão.
O fato desse código estar em produção não significa que ele está disponível para o usuário final. Esse código está lá, mas ele está protegido por uma flag. Eu estou ligo aqui eternamente. Coloquei uma nova busca. Vou pegar uma hora e parar, né? Porque eu não sou um cara que come muito. Ou ela Eu não aguento comer eternamente. Então eu tenho que chegar. busca. Todo nível acessa a busca velha. Aí começaram a fazer ramp up, que é o quê? Porra, minha busca está pronta, agora ela vai entrar em produção. Mas eu não posso colocar uma busca nova em produção nos... Então eu vou dar um take 10 vai aqui. exportar em produção. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só 10% do meu tráfego caindo aqui, vou fazer um balanceamento. Então 10% Ele vai gerar cai na 10 e aí vai... na busca velha. E eu estou monitorando produção. Opa, tá funcionando bem. Agora coloca 30, 40, 50, até chegar a 100. Eu vou virando, ao invés de colocar uma filter para e isso também me permite fazer teste AB. Cara, na parte de metodologia, os caras já estão praticando desapego. Assim, os caras já rodaram tudo. O que importa não é mais o meio, o processo, a metodologia. O que importa é entregar software. Aqui, vou mostrar pra você. Kanban, Boston. O que importa é entregar software. Então os caras estão praticando desapego. É o que eles brincam lá de Paris, né? Isso aqui é um conceito lá que vem do Aikido. O Shu é o cara tá aprendendo a técnica, né? Tá dominando a técnica. Se fizer isso aqui de uma maneira, tipo, tratando... Total da técnica. E o Ri, ele transcende a técnica. Ele conhece tanto aquilo que ele pode... Você tá roubando, cara. Ele conhece tanto aquilo que ele transcende o conhecimento. Ele pode fazer modificações naquela coisa porque ele sabe qual efeito aquilo vai ter. E eles começaram a rodar em melhoria contínua, com o sistema de aprendizado contínuo, com sistemas de Kaizen. Qual é o Kaizen que a gente vai rodar? Uma de evento pro evento. Sistema Toyota. Não, que é o quê? Quando eu clico... De melhoria. Então, assim, a cada mês eles começam, qual é o Kaizen desse mês? Ah, nós vamos colocar um ar-condicionado, nós vamos encher essa parede de quadro, qual é o Kaizen do outro mês? Ah, nós vamos trocar a máquina de todo mundo, 2 monitores, qual é o Kaizen desse mês? Ah, enfim, começaram a rodar Kaizens, processo de melhoria contínua. Bom pra mim. E aí, cara, eles perceberam que o que importa no final de tudo é a felicidade. Então eles começaram a medir qual o índice de felicidade das pessoas, dos usuários e das pessoas que estão trabalhando e outras fontes para gerir essas coisas. Na parte de build deploy, então eles começaram a rodar continuous delivery de verdade, que é check-in produção, check-in produção. E só que seguro pelas future flags lá, né, que eles chamam lá de dark releases. Apesar de eu ter colocado em produção, não está disponível para todo mundo. E começaram a descobrir um negócio assim, que está na moda falar agora, que é DevOps, né, que é integrar o mundo de desenvolvimento com operação. Então eles começaram a fazer o monitoramento das aplicações. Moves até o quê? A aplicação dava pau, o time já sabia, e já vinha todo o contexto do pau, da exceção, da inner exception, do não sei o quê, das variáveis de ambiente, e o cara chegava lá, clicava 2 vezes no arquivo, caía na linha que deu erro em produção. Então eles começaram a rodar muito mais integrado. E aí começaram a pegar essas informações todas e colocar na parede, assim, um monte de radiators. Na parte de qualidade, os caras faziam um check de produção, eles precisavam de ter uma definição de, além da definition of done, eles precisavam de ter agora uma definition of ready. Tipo, ready, act, done. Tipo, precisava de ter uma política de dizer assim, cara, esse requisito agora está pronto para você trabalhar. Ele atingiu todos os critérios de ready que ele tem que ter para que você possa iniciar o trabalho nele. E aí eles começaram, a qualidade era um processo de qualidade permanente, não era mais QA, quality assurance, ponto na tempo onde que eu validava. Agora era quality enable. Tipo, os caras estavam com qualidade ao longo de todo o ciclo. Então, se todo o código deles estivesse coberto por teste, se tivesse teste funcional, se tivesse feito code review, se atingiu se atingiu os critérios de aceitação do requisito, só assim o cara fazia check-in. Porque quando ele fazia check-in em produção. Certo? E aí, eventualmente, eles faziam um teste de carga. E aí os caras atingiram o continuous delivery. E aí, cara, isso aqui, a Etsy é um caso fudido, é um comércio eletrônico que é um caso fudido dos exemplos mundiais de uso disso tudo que a gente falou. E aí o CTO deles falou assim, a gente não otimiza para estar certo, a gente otimiza para rapidamente detectar quando é errado. Mas o que? A gente precisa fazer. E aí, eu agradeço, peço feedback, meu Twitter aqui, e aí eu quero que vocês vão embora para casa pensando nisso aqui, ó. Depois de tudo que vocês viram, se vocês fossem desafiados a aumentar a velocidade de entrega do seu time, o que vocês... Então, vamos ver aqui. Obrigado, pessoal.